Pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula, né? Vamos falar sobre lógica de programação, vamos aprender um pouquinho na prática. Lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas com o objetivo de capacitar os jovens que queiram se ingressar na área de tecnologia, né? Como desenvolvedor de software. E a ideia é essa, mão na massa, bora lá? Deixa eu levantar o meu material aqui, só um minutinho. Isso aí. Então, o que a gente vai aprender, né? Qual que é a base fundamental, né, da lógica de programação, né? Qual que é o objetivo conceitual dessa aula, o nível da complexidade dela, a importância da lógica de programação, o que são variáveis, tipos de variáveis, e vamos fazer alguns exemplos práticos, né? E aí, por final, a gente conclui. Bacana? Então, o objetivo desta aula é demonstrar de uma forma superficial aos iniciantes, né, os conceitos fundamentais para quem pretende começar a carreira de desenvolvimento de software. Ok? Não é objetivo desta aula nos aprofundar e preparar o desenvolvedor para ter total domínio e em ser um especialista na carreira de desenvolvimento de software. Beleza? Então, dando sequência aqui na nossa aula, um minuto. Tá. Então, qual que é a importância, né, da lógica de programação? Para quem está começando no desenvolvimento de software, construir uma base técnica sólida é crucial para evoluir na carreira. Começar por conceitos fundamentais, antes de se aprofundar em linguagem e frameworks específicos, né, garantirá uma jornada de aprendizado mais consistente e duradoura. A lógica de programação é a base para traduzir o raciocínio em comandos que o computador entende. Okay? Compreender o que é variável, estrutura de dados, estruturas condicionais e laços de repetição é essencial para solucionar problemas que inevitavelmente surgirão. Okay? Então, a gente está nesse caminho, né? A gente está construindo uma base sólida, né? Utilizando conceitos, né? Se vocês acompanharam as aulas anteriores, né? A gente começa desde o hardware, né? Desde a importância do hardware, do sistema operacional, enfim, criamos essa base, né? Para que o desenvolvedor tenha a capacidade de evoluir, né? Sabendo o que acontece nos bastidores, beleza? Então, o assunto de hoje a gente vai tratar sobre variáveis, né? E as aulas seguintes a gente vai evoluindo, né, em cada etapa, né, sem pular etapas, né, e no final eu garanto para vocês, quem focar nessa aula, né, quem acompanhar a aula, enfim, quem adquirir os conhecimentos que estão sendo passados aqui, eu garanto que será um bom desenvolvedor no final e bora mão na massa, beleza? Então, o que são variáveis, né? Em lógica de programação, né, variáveis são espaços na memória do computador que guardam dados que podem mudar durante a execução do programa. Okay? Elas são identificadas por um nome único e podem armazenar diferentes tipos de dados, como números inteiros, números decimais, textos, valores lógicos, né, que só podem ser verdadeiro ou falso. Ok? Então, variáveis é um espaçozinho na memória, né, que a gente reserva lá para colocar conteúdos. E esses conteúdos eles são organizados por tipo, ok? Então, como que é o funcionamento, né? O nome, né? Cada variável tem um nome que a identifica de forma única, né? Seguindo as regras da linguagem de programação. Como não começar com número, não usar palavras reservadas, não colocar um espaço entre, né, as palavras, né, o nome das variáveis, né, enfim, usar nomes, né, intuitivos, né, que faz com que, ao ler o nome da variável, a gente consiga identificar, ter uma ideia do que será armazenado dentro dela, né? O valor, né? Uma variável guarda um valor que pode ser alterado durante a execução do programa, por isso que o nome é variável, né? Esse valor ele é alterado. Se um novo valor for atribuído, ele substituirá o valor anterior, né? Então, o que é declaração e atribuição, né? Em algumas linguagens,
linguagens, né, é preciso declarar a variável, especificando seu tipo antes de usá-la. Diferente aqui do Python, né, que é o ambiente, né, a linguagem de programação que a gente está usando para seguir no nosso curso. Atribuição é o ato de dar valor a ela, né? Ou seja, eu atribuo um valor à variável que eu criei, ok? Então vamos lá. Declaração de variáveis, né? Então eu trouxe aqui, estou usando o CodeLab, né? Que é um laboratório de codificação do Google, né? Onde a gente usa a plataforma do Google, né? É uma ferramenta muito útil, né, para aprendizado, né? Então, estou utilizando para executar os nossos programas, beleza? Então, eu declarei o nome, né, de uma variável, coloquei um sinal de igual aqui. Esse sinal de igual, ele equivale receber algo, né? Então, ele tem a função de receber, né, de dar poder a essa variável de receber alguma coisa. Nesse caso, eu estou recebendo um string, né, um texto, que chama Maria. Criei uma outra variável, idade, que está recebendo o valor de 14, que é um inteiro. Criei uma outra variável, que é a altura, que está recebendo um outro valor numérico, que o 1,62, né, que é decimal. Criei uma outra variável, que é gosta de sorvete, né, que está recebendo true, um valor verdadeiro, né? E por fim, né, eu estou usando a função do Python, né, que exibe dados na tela, né, que é a função print, né? Então, eu coloquei todas essas variáveis criadas com seus respectivos conteúdos dentro do print, que é o nome, idade, altura e gosta de sorvete. Quando eu executo através do Colab, né, a ferramenta do Google, ele executa e dá o retorno das variáveis, né, do conteúdo das variáveis aqui no output, ok? Ou na tela do desenvolvedor, né, e do usuário, ok? Então, vocês percebem que na sequência, né, ele colocou o nome, a idade, a altura e o true, né, que é um valor verdadeiro que gosta de ser sorvete, né? Então, esse conteúdo está sendo exibido aqui, ou seja, as variáveis armazenaram os valores respectivos, ok? Então, avançando, se quisermos exibir o valor das três variáveis em seguidas, né, podemos usar o print. Note que, de fato, são exibidos os valores armazenados nas variáveis, ok? Olha só, vou executar. Então, eu dei um print para o nome, exibiu Maria, ok? Dei um print na idade, exibiu a idade. Dei um print na altura, exibiu a altura. E dei um print, gosta de sorvete, exibiu o valor de true. Lembrando que o programa ele é executado, né, linha por linha, ok? Então, dando sequência aqui, né, as variáveis, conforme eu disse, né, elas são declaradas com seus tipos, né, em várias linguagens de programação. Aqui no Python, o valor determina qual que é o tipo daquela variável, né? Mas se a gente quiser saber o nome da variável, a gente tem como, né? A gente vai identificar isso em seguida, ok? Então, quais são os tipos das variáveis, né? Eu tenho tipos numéricos, que são inteiros, né? E pontos flutuantes, né? Que é float ou double, né? Então, as variáveis do tipo inteiro, ela armazenam números inteiros, positivos ou negativos, sem a parte decimal, né? Então, 10, menos 5, né? E os pontos flutuantes, que é float ou double, né? Armazenam números com casas decimais. 3,14, né? Por exemplo, menos 0,5. Então, nesse caso, a gente faz a inclusão do decimal. E tem os textos, né? A gente tem esses dois tipos que são mais utilizados, que são os caracteres, né? Que é representado pelo char, que armazena únicos caracteres, né, separados por aspas simples, né, que é o A, por exemplo, caracteres especiais. No caso aqui eu dei um exemplo do cifrão. Tem o número 5 dentro de aspas simples, ele não
é considerado como um numeral, né? Mas ele passa a ser um texto, né? Porque tem aspas simples. Cadeias de caracteres, né? Que são palavras ou frases, né? Que armazenam sequências de caracteres como palavras ou chaves, né? Olá, sempre separado por duas aspas, né? E temos o tipo lógica, né? De lógicas, que é o booleano, né? Que armazena apenas dois valores, né? Que é verdadeiro, que é o true, ou falso, que é o false, ok? Então, funções, aí eu trouxe aqui, né? Que o Python ele tem uma função, né? Para a gente saber qual que é a identificação do tipo daquela variável, ok? Então, para examinarmos o tipo armazenado nas variáveis, podemos individualmente chamar, né, entre aspas, chamar a variável da célula usando a função type, né? Então, quando eu coloco o nome da variável aqui dentro da função type e executo, ele me dá o str, que é o tipo, né, de string, né? Quando eu executo o type com a variável idade, ele já me fala que dentro dela o tipo está armazenado em int, né, de inteiro. E a altura, né, é um float, né, porque é decimal, né? Então ele me dá o retorno aqui no output, né, do tipo daquela variável. E gosta de sorvete, o tipo dela é bool, que é um tipo lógico, né, que é booleano, ok? Representado pelo bool, ok? Então eu trouxe aqui, para a gente exemplificar nessa aula, né, alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, vamos calcular a média escolar, né? Este exemplo mostra como somar as notas e calcular a média, ok? Então, eu criei uma única variável do tipo notas, e quando que eu coloco entre colchetes, eu posso atribuir todos os valores. O Python me permite isso, ok? Então, dentro da variável notas, vai receber o valor de 8, 7, 9 e 10, ok? E criei uma outra variável que chama média, que vai receber a soma do conteúdo dos valores que estão dentro de notas, ok? Que são inteiros, dividido pelo conteúdo, né? A quantidade de itens, no caso aqui são 4, né? Que tem dentro da variável notas, ok? Então, eu pedi para imprimir, né? Usar a função print do Python, que ele vai imprimir uma string notas, vírgula, o conteúdo que tem na variável notas, ok? Assim como eu pedi o print para exibir uma string média, né, concatenada com o conteúdo que está dentro da variável média. Quando eu executo este programa, né, o que ele vai fazer? Ele vai exibir notas, o conteúdo que tem dentro de notas, que é 8, 7, 9 e 10, e vai trazer a média, né? Se somar todos esses valores, né, 8, 7, 9 e 10, dividido pela quantidade, que são 4, né, eu vou ter a média de 8,5, ok? Este é um exemplo de como calcular a média, por exemplo, a média escolar, né, que é muito comum aí. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês para verificar a aprovação dos alunos, por exemplo, né? Eu tenho a média aqui, que eu defini para essa variável, que é 7,5, então atribuí esse valor a essa variável e coloquei uma condicional, né? Para frente a gente vai entrar, eu vou mostrar para vocês como que funciona as condicionais, né? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Que eu estou usando a condicional if, né? Perguntando, média é maior ou igual a 7? Se for maior ou igual a 7, o, o programa, né? A função print do Python vai exibir, né? Que ele foi aprovado. Se ele não tem, se a média não for maior ou igual a 7, ele falará que o aluno estará em recuperação, ok? Então, o que acontece? Eu executei, ele está aprovado. Por quê? A média é 7,5 e o valor que é maior do que 7. Se eu mudar aqui, por exemplo, que a média vai ser 8 e executar o programa novamente, vocês vão perceber que ele está em recuperação, ok?
voltando aqui para 7, executando, ele estará aprovado, ok? Então, eu trouxe alguns exercícios aqui para a prática, né? Que é mais para você, para exercitar, né? Depois vocês entram no Colab do Google, né? Que vocês vão ter acesso a essa ferramenta, é um cadastro muito simples, né? Do Google, né? Se você já tem conta do Google, é mais simples ainda. Então, para usar essa ferramenta de execuções de código do Python, ok? Então, peça o nome do usuário e imprime a mensagem personalizada. Então, o que acontece? Eu criei uma variável, estou usando a função input, então a gente vai ter uma aula só para eu mostrar todas essas funções para vocês, mas aqui é mais para vocês terem acesso, né, e conhecer um pouquinho de como funciona tanto a ferramenta como funciona as variáveis, né? Então o foco dessa aula, no caso, é variável, né? Então, eu criei essa variável que vai receber um input. Quando a gente utiliza essa função do input, a gente está falando para o Python assim, ó, recupere alguma informação do usuário, pede para o usuário digitar alguma coisa na tela. A partir do momento que ele digitar, eu vou capturar o que ele digitou e vou colocar dentro de uma variável, ok? E, por final, vou usar a função print, né, que eu já falei anteriormente, que vai exibir olá, o nome, que é o conteúdo que o usuário digitou na tela, que vai estar armazenado dentro da variável nome, e eu vou dar essa mensagem para ele. Quando eu executo esse programa, perceba-se, digite o nome, né? Eu vou digitar aqui meu nome, Antônio, ok? Vou dar um Enter, e a partir desse momento, o que o programa fez? Executou a função print. Olá, Antônio recuperou o valor que estava dentro dessa variável, seja bem-vindo ao Python, ok? Mais um último exemplo aqui, né? Uma calculadora simples, né? Essas dois números e exiba a soma deles, né? É um exemplo muito simples, então eu estou usando só a operação de soma, né? Então, para somar o conteúdo da variável A mais o conteúdo da variável B e apresentar na tela, ok? Então, eu vou executar novamente, né? Digite o primeiro número, eu vou digitar o número 5, ok? Vou dar um Enter, ele vai executar a segunda linha para armazenar o conteúdo na variável B, vou digitar o número 4, ok? Vou dar um Enter, e ele somou, né, o conteúdo da variável 5 com o conteúdo da variável A com o conteúdo da variável B, que é 4 nesse caso, isso fez a soma de E9, ok? Então, esse é um exemplo prático de como declarar e como utilizar as variáveis através dos seus tipos, beleza? Então, qual que é a conclusão, né? As variáveis, operadores aritméticos e lógicos, eles demonstram que a programação é uma forma de solucionar problemas usando dados e instruções, ok? As variáveis, elas funcionam como recipiente para armazenar dados que podem ser manipulados, ok? Como eu disse, são caixinhas na memória que a gente armazena, né? Que a gente cria, né? Quando a gente está criando a variável, a gente está criando um espaço na memória, né? Para que a gente consiga recuperar esses valores e fazer cálculos, enfim, executar as instruções, ok? Agradeço seu tempo, né? Por hoje a aula chega ao fim. Agradeço seu tempo. Até a próxima aula, que eu acredito que vai ajudar muito nessa caminhada aí rumo à carreira de desenvolvedor de software. Beleza? Até mais!